Você gosta de acordar cedo? Ou você é do time daquelas pessoas que gosta de dormir até mais tarde? Esse é o canal Adelmo do Vale. Se não for inscrito, já se inscreva, deixa o like e compartilhe nosso vídeo. Então, gente, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos falar essa questão, tem pessoas que têm uma rotina matinal, gosta de acordar mais cedo. Nesse vídeo, eu vou trazer aqui, primeiro, como a gente fazer para conseguir, ter o hábito de acordar mais cedo e, por último, o porquê. Por que ter esse hábito? Por que acordar mais cedo? Por que eu tô falando isso? Não é, não faz muito sentido a gente, eu quero acordar mais cedo para quê? Não sei, quero acordar mais cedo porque dizem que as pessoas bem-sucedidas acordam mais cedo. Então, não faz muito sentido. Se bem que eu gosto de acordar mais cedo, até mesmo quando não tenho nada para fazer. Mas isso é cada um. Então, gente, a primeira coisa pra gente acordar mais cedo, obviamente, que eu acredito que quase todo mundo sabe, o que a gente tem que fazer pra gente acordar mais cedo. Em primeiro lugar, gente, vá dormir mais cedo. Isso aí não precisa nem muita explicação. Quanto mais a gente vai dormir mais cedo, obviamente a gente vai acordar mais cedo e vai acordar descansado, sem ficar tanto cansado. Por que isso? Alguns estudos falam que a gente tem que dormir em torno ali de 7 a 8 horas por noite. Então, não adianta a pessoa querer ir dormir, eu vou dormir meia-noite, eu vou dormir 1 da manhã e quer levantar 4 horas da manhã disposto. Não adianta, gente, porque mesmo que ele queira, mas o corpo ele tem um limite. Se você vai dormir tarde, então, obviamente, você, por natureza, vai ter a necessidade de acordar mais tarde. Eu tenho esse hábito matinal, eu sempre gostei de acordar cedo, desde quando eu morava no interior, com meus pais, no sítio, e na época das férias, quando não tinha nada para fazer, na época das férias de escola, eu sempre gostava de acordar cedo. Eu levantava primeiro do que todo mundo, primeiro do que minha mãe, que minha mãe sempre foi daquelas de levantar 4:30 da manhã, e mesmo assim eu ainda levantava antes dela. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu gostava de levantar cedo, de ver o sol nascendo. Parece que ali eu sentia mais paz. Eu tinha mais um dia de prosperidade. E até hoje eu tenho comigo e me sinto muito bem quando eu acordo cedo. Ultimamente, eu e minha esposa, nós temos um filho pequeno. Já até contei mais ou menos sobre isso aqui em outro vídeo, vou até deixar o card aqui no final desse vídeo. Nós temos uma filha de 7 anos e um bebê de 1 ano, uma criança de 1 ano. E a gente sabe, quando a gente tem crianças, é complicado a gente ter a rotina de dormir mais cedo, porque quem faz a rotina geralmente são as crianças, inclusive o de 1 ano, porque a de 7 anos não. Já tem mais ou menos a rotina dela, mas o de 1 ano não tem rotina. A gente faz de tudo para ele ter rotina, mas às vezes a gente coloca ele para dormir umas 19 horas, 19h30, quando a gente está indo dormir umas 10, 10h30, ele está acordando. Então mesmo que a gente queira ir dormir mais cedo, mas às vezes é complicado, mas mesmo assim, mesmo eu indo dormir mais tarde, eu sempre gosto de levantar cedo. Então, vá dormir mais cedo, gente. Tem até um ditado que meus pais falavam, que tem que ir dormir com as galinhas, tem que ir dormir junto com as galinhas. Não quer dizer que a gente tem que ir dormir lá no puleiro das galinhas, não, gente. O que quer dizer ir dormir com as galinhas? Ir dormir no horário que as galinhas vão dormir. Não sei se vocês já presenciaram, não sei se alguém já mora na parte do sítio, na roça, e quando dá mais ou menos ali umas 18 horas, 18h30, quando já começa a escurecer, as galinhas, gente, elas se recolhem e vão dormir. Geralmente elas dormem em cima de alguma árvore ou no poleiro, e quando dão mais ou menos esse horário, às 18, 19 horas, quando já estão ali escurecendo, elas já estão dormindo. Também no outro dia, gente, quando é ali umas 4:30 da manhã, já tá lá o galo cantando. Por quê? Porque
ele gosta de acordar cedo? É porque ele foi dormir cedo. Imagina aí, ó, e dormir às 19 horas até 4h30 da manhã, já dormiu o suficiente, então ele vai acordar cedo. Então, a primeira questão é, vá dormir cedo. A segunda questão é, coloque o celular longe da cama, no caso o despertador. Eu não costumo fazer muito isso não, mas já fiz e posso garantir que funciona muito bem, ainda mais quando a gente vai dormir mais tarde. Quando a gente vai dormir mais tarde e necessita, né, e quer levantar mais cedo, uma boa estratégia é coloque o celular longe da cama, porque quando o celular despertar, ali mais ou menos umas 4h30, 5 da manhã, ou pode ser 6 horas, de acordo com cada pessoa, mas a minha realidade, eu gosto de acordar ali, ó, 4 horas, 4h30 da manhã. Quando eu coloco o celular longe da cama, eu vou ter que levantar quando o celular despertar, e a parte mais difícil é levantar da cama. A gente tá dormindo ali quentinho. Quando a gente levanta, a gente já fica, a gente já desperta. Eu, às vezes, coloco debaixo do travesseiro. Mesmo assim eu consigo, se lá desperta eu consigo levantar cedo. Mas eu vou dizer que quando eu vou dormir muito tarde, eu gosto de colocar o celular mais longe da cama. Beleza, gente? Então, a segunda questão aí é, coloque o celular longe da cama. Às vezes eu faço isso e posso garantir, funciona muito bem. Tem gente que por natureza já consegue levantar mais cedo. Eu tenho um irmão mesmo, ele pode ir dormir meia-noite, pode ir dormir 1, 2 horas da manhã, sem celular despertar, sem nada, 4 horas da manhã, ele já acorda e levanta. Isso, assim, até converso com ele, eu queria ser assim, mas eu sou até meio que preguiçoso, eu preciso do celular para despertar. Obviamente, quando eu vou dormir mais cedo, eu já consigo acordar ali às vezes umas 5 da manhã, 5h30, sem alarme, sem nada. Mas para mim acordar ali umas 4, 4h30, geralmente eu coloco sim o alarme para despertar. Beleza, gente? E o terceiro tópico aqui, que é para você conseguir levantar mais cedo, tenha um propósito. Como assim ter um propósito? Às vezes a gente pensa assim, eu quero levantar mais cedo porque dizem que levantar cedo é bom. Isso não é o suficiente para você conseguir acordar e levantar, você tem que ter um propósito. Como assim? Às vezes você fala, eu quero levantar mais cedo para mim fazer uma atividade física, eu quero levantar mais cedo para mim, igual eu mesmo, no meu caso, muitas vezes eu levanto mais cedo, venho aqui para o meu serviço para mim poder adiantar algum serviço antes de eu abrir a loja. Então isso é um motivo. Aí eu preciso levantar mais cedo porque eu tenho que chegar lá cedinho para mim adiantar o meu serviço antes de eu abrir aqui, né, o comércio. Porque depois que abre o comércio, eu abro aqui às 8 horas. Depois de 8 horas, gente, aí é complicado, aí chega bastante cliente, a gente não consegue concentrar direito. Eu trabalho com assistência técnica eletrônica, já falei isso aqui em outros vídeos, e às vezes para me concentrar, eu prefiro estar ali sozinho, bem cedo, então tem que ter um propósito. Tem gente, eu também gosto de levantar mais cedo para mim ler um livro. É muito bom esse propósito. Eu gosto de levantar mais cedo para mim arrumar a casa. Muitas mulheres fazem isso. Eu quero levantar mais cedo para mim arrumar a casa. Às vezes para fazer uma atividade física, para poder adiantar no serviço. Ou seja, para a gente ter mais horas. Deixa eu ajustar a claridade aqui, gente, que eu só olhando para a câmera aqui, eu tô vendo que aqui tem uma janela aqui, ó, e eu tô vendo que o sol saiu agora e tá bem quente. Quando eu comecei a gravar não tinha sol, olha, o sol já saiu. Agora já é mais ou menos às 6h15 da manhã, ó, o sol já saiu. Deixa eu ajustar aqui. Aí, ó, deu uma ajustada, deu uma melhorada. Essa janela que tem aqui, eu já até estudei a questão de colocar uma cortina, porque como eu gosto de gravar vídeos aqui na parte da manhã, e essa questão do sol, às vezes aparece o sol, daqui a pouco nubla, e fica essa questão de, às vezes o vídeo fica mais claro, mais escuro, aí eu tenho que ficar sempre prestando atenção no vídeo. Mas beleza, isso aqui não tem a ver com o nosso assunto aqui do vídeo. Vamos voltar aqui com o que a gente estava falando, gente, que você quer acordar mais cedo? Obviamente, vá para a cama mais cedo, vá dormir mais cedo, gente. Essa é
é o primeiro tópico aqui do nosso assunto. Porque o nosso corpo, ele tem uma quantidade mínima de horas de sono que a gente precisa dormir. E quanto mais a gente vai dormir mais cedo, obviamente nós vamos ter aquela quantidade de horas o suficiente para a gente acordar mais cedo, gente. A segunda questão é colocar o celular longe da cama. Às vezes eu faço isso, nem sempre, né? O certo eu acredito que é. Mas muitas vezes eu deixo o celular debaixo do travesseiro. Mesmo assim eu consigo acordar, graças a Deus. E a terceira questão é tenha um propósito. E justamente, gente, esse propósito é o que eu queria falar no final desse vídeo, que é o que eu acabei de comentar aqui. Não adianta a gente falar assim, eu vou dormir mais cedo para acordar mais cedo, porque eu ouvi falar que acordar mais cedo faz bem. Porque os milionários acordam mais cedo. Isso, gente, não é o suficiente para a gente manter uma rotina constante de levantar mais cedo. A gente pode até levantar ali, às vezes, 1 semana, 2 semanas mais cedo, pensando desse jeito, mas logo a gente vai falar assim, isso aqui não faz sentido. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter um propósito, que é o que eu acabei de falar. Eu quero levantar mais cedo para quê? Para mim poder adiantar meu serviço, para mim fazer uma atividade física, para mim ter meu momento com Deus, meu momento de oração. A minha esposa mesmo, ela gosta muito de acordar cedo, de levantar cedo. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu levanto primeiro do que ela, porque como nós temos o nosso filho de 1 ano, a gente coloca ele no berço, ali logo no início da noite, quando ele dorme. Quando é ali mais ou menos umas 11 horas, umas 23 horas no caso, meia-noite, quando ele acorda, aí ele chora, tem que pegar ele e colocar para dormir com a gente na cama. E quando amanhece ali, depois de 5, 6 horas da manhã, ela quer levantar mais cedo, mas não consegue. Por quê? Porque ele está dormindo na cama. Ela tem medo de levantar mais cedo e ele cair da cama. Então, às vezes ela fica acordada, mas não levanta, simplesmente para poder deixar ele dormir até mais tarde. Ela também gosta de fazer a oração dela, ela gosta de rezar. Isso é também um dos propósitos. Eu quero levantar amanhã mais cedo para mim rezar. Eu quero levantar mais cedo porque eu tenho meu momento de oração, meu momento com Deus. Também, gente, é um dos propósitos. E essa questão de acordar mais cedo, gente, isso aí já vem desde a época dos antigos. O pessoal mais antigo, eles sempre acordavam mais cedo. Meus pais mesmo, até hoje, gente, mesmo que hoje eles moram aqui na cidade, que eles não têm tanta necessidade, né? Que antigamente eles moravam na zona rural, eles precisavam acordar mais cedo para ir trabalhar na roça. Obviamente, trabalhar mais cedo, antes do sol sair, iam para a roça. Mesmo hoje, quando eles moram aqui na cidade, eles têm o hábito de acordar mais cedo. Então, na grande maioria das vezes, gente, os hábitos das pessoas mais velhas são hábitos saudáveis. Então, quanto mais a gente conseguir praticar, né, esses hábitos, igual as pessoas mais velhas, fazem bem pra gente. Na questão da gente dormir mais cedo, gente, eu não mencionei aqui também, que é interessante, a gente evitar de deixar muita luz acesa ali por volta das 18, 19 horas, quando a gente está entrando ali na noite, né? A gente evitar de deixar muita luz acesa, porque o nosso corpo, ele tem que entender que está chegando a hora do descanso. E se a gente deixar muita luz artificial, né, acesa, ele vai achar que está durante o dia. Então ele não se prepara para o descanso. Eu falo isso, gente, que minha mãe, até hoje, ela tem esse hábito. Minha mãe e meu pai, meus pais, eles têm esse hábito. Às vezes eu chego na casa deles, já tá escuro, já é umas 19 horas. E as luzes, gente, estão apagadas. Às vezes minha mãe tá lá fazendo a janta, ainda tem às vezes uma luz ali ambiente, ela tá com a janela assim, ó, aberta, e a luz apagada, gente, a luz está apagada, ela ali só com a luz ambiente e já tá escuro. Quando eu chego, aquilo ali para mim, tipo assim, eu já sinto uma gastura, eu já chego, acendo a luz. Mas por quê? Porque eles têm o hábito deles. Eu queria ter esse hábito também, mas parece que nós, nessa geração nossa, desse pessoal mais novo, a gente tem hábitos de, começou a escurecer, já chega lá e acende a lâmpada. E isso também é um hábito para a gente poder ir preparando o nosso corpo para dormir mais cedo, que é quando começa ali à noite, a gente evitar de deixar muita luz acesa. Vamos deixar uma luz mais fraca,
para quando a gente ir dormir, o nosso corpo, né, já fala, não, agora realmente já chegou a hora do descanso. Beleza, gente? É um vídeo simples aqui pro canal. Quem gostar, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe nosso vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo.